Bem, eu vim ensinar pra vocês hoje esse topzinho que lá no meu Instagram bateu 10 mil de visualização e aí o nome dele é Top Arco-Íris. Eu vou ensinar pra vocês aqui, pra vocês conseguirem usar, depois eu vou colocar uma foto bem legal do lado pra vocês verem. Esse aqui é o tamanho G, que é o tamanho que eu uso, então eu tô fazendo nas minhas medidas, tá? Porém, fica aqui no vídeo comigo, vai acompanhando, que eu vou te dizer como é que você vai conseguir fazer ele no tamanho P, no tamanho M ou no tamanho GG, se você quiser, tá? E aí, quem quiser fazer um tamanho G, vai acompanhar comigo desse jeitinho aqui, passo a passo. E aí, eu vou começar a te falar um pouquinho dos materiais que você vai usar. Eu tô usando a linha Anne. Se vocês acharem um pouquinho de dificuldade, eu tô um pouquinho gripada, tá? Então, a gente vai precisar da linha Off-White, tá? Vocês podem fazer com outras cores, um branco, um preto, mas aí é da escolha de vocês, tá bom? Eu tô usando a cor Off-White, que é pra ser a base, tá? E também vai ser as alças. Também tô usando a cor roxa, aqui, ó, vou mostrar pra vocês, tá? Então, nós vamos usar a linha Off-White, uma linha roxa, uma linha azul, uma verde hortelã, tá? Um amarelo canaro, um laranja, que laranja da Anne é laranja mesmo, um vermelho e aqui na base novamente a gente vai usar a Anne, tá? Então vamos começar para não ficar muito prolongado, tá bom? A gente vai começar aqui com a linha Anne e lembrando que eu uso com fio duplo, tá bom? Você pode usar outra linha, outra marca. Eu gosto muito de usar a linha Anne, porque eu já trabalho com ela há um tempo, acho mais viável pra mim, é 100% algodão, enfim. Mas você pode usar vários outros fios, tá bom? A gente vai trabalhar todo em ponto baixo, então a gente vai começar aqui fazendo 10 correntinhas. Então, aqui já tem 3, tá? 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou fazer, vou tentar fazer o mais explicadinho possível para não ficar dúvida para vocês, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer 10 na correntinha. Vamos fazer mais um pra gente começar o nosso trabalho. A gente vai trabalhar todo em ponto baixo. Então, aqui a gente já começa com o primeiro ponto. 2, tá? 3 pontos baixos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Trabalhar com a linha dupla, às vezes ela dá uma enganchadinha e tal, é normal, tá bom? Aqui, o que acontece? O segredo vai acontecer agora. No mesmo ponto que você terminou o 10, você vai entrar novamente aqui, ó. Você já vai usar essa parte de trás para fazer o arremate. E vai fazer mais um ponto baixo. Isso aqui vai ser o começo do lado seguinte. Então, aqui a gente conta 1. Aqui a gente conta 2 e vamos até o final. Vai dar 10 também, tá? 2, aí 3. Você vai fazer no mesmo espacinho, só que do lado ao contrário. Aqui, ó, você vai até o final, tá? Não precisa nem contar mais, na verdade, porque já vai dar 10 de qualquer jeito. E aí, o segredo é esse que eu vou contar aqui pra vocês, que vai ser nessa partezinha de cima. E geralmente, quando a gente faz outros biquínis, a gente faz um leque. E nesse caso aqui, a gente vai dividir esse leque, tá? Então, vai ficar assim, o comecinho. A gente agora vai fazer um ponto na corrente, uma correntinha, na verdade, né? E vamos voltar, tá? E aí, agora, a gente vai ter 11 pontos. Então, a gente vai fazer 1, 2 pontos sobre ponto. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Quando você chegar aqui no 10, você vai fazer 2 pontos, que é o 10 e o 11, certo? E aí, no outro ponto, você vai fazer a mesma coisa, você vai fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. 1, 2, e é que você vai continuar ponto sobre ponto, que aí nessa outra carreira também vai dar 11. Então, qual é o segredo aqui? Todas as carreiras praticamente vão ser iguais. A gente sempre vai fazer 2 pontos a mais em cada carreira, tá? Lembrando que vai ser sempre nesse esquema aqui. A gente vai fazer agora ponto sobre ponto. Quando chegar aqui no final, a gente vai fazer uma correntinha e nós vamos virar o trabalho. Não se preocupa aqui que no meio fica um pouquinho folgadinho, depois ela vai se ajustando, tá? Isso também é de acordo com a tensão de ponto de cada pessoa. O que que acontece? Aqui a gente tinha 10 pontos, aqui a gente tem 11, tá? Isso em cada lado. Agora, a gente vai ter 12 pontos. Então, a gente vai entrar no primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos voltar aqui, 8, 9, 10, aí agora a gente chegou no 11, então a gente vai fazer 11, certo? E no mesmo lugar, o 12. Então, no próximo, a gente vai fazer o mesmo esquema. Vamos fazer 2 pontos baixos na mesma casinha. Então, aquele lequezinho que geralmente a gente faz em outros biquínis com ponto alto, vai ser aqui também um leque. A diferença é que a gente vai fazer em cada casinha 2 pontos pra não ficar tudo amontoado. Porque daí, quando ele for terminando, ele vai ficar assim, ó. Bem retinho, tá? Não vai ter aquele nada aqui no meio, pra não ficar estranho. Então, a gente continua aqui, ó, ponto sobre ponto, certo? Uma dica pra vocês, geralmente eu sempre conto a primeira volta. Quando eu faço a volta, eu conto pra chegar ali a quantidade que eu preciso. E na descida, lá do outro lado, eu já não conto mais, porque eu sei que vai dar exatamente a mesma quantidade. Então, aqui a gente vai fazer outra corrente, vamos virar o nosso trabalho. E agora, a gente vai ter 13 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Aqui, ó, onde tem o 12, a gente vai fazer o 12 e o 13, ok? E aí, na outra casinha, a gente vai fazer a mesma coisa. 2 pontos dentro da mesma casinha, certo? E aqui, quando a gente descer, a gente já nem precisa mais contar, porque certeza absoluta de que vai dar a mesma quantidade, porque a gente já contou o início. Eu fiz várias vezes, tá? Esse top, muitas vezes mesmo, porém, eu sempre conto, tá, gente? Mesmo já tendo feito várias vezes, eu sempre conto pra não acontecer de em alguma carreira ter mais ou menos pontos, tá bom? Aqui, ó, se você tiver, o seu também tiver folgadinho assim, se tiver incomodado, você dá uma ajustadinha assim, ó, que ele começa a fechar, tá bom? E aí, aqui a gente vai fazer o quê? O mesmo sistema, outra correntinha, vamos virar e agora a gente vai fazer 14 pontos baixos. Então, é basicamente isso. Eu vou fazer esse comecinho todo bem detalhadinho com vocês, pra ninguém se perder. E aí, conforme for passando as outras carreiras, eu vou adiantando pra não ficar tão longo, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, agora 13 e 14 no mesmo lugar. Então, na próxima, a gente vai fazer mais 2 pontos baixos, que também vai dar 14 para o outro lado, certo?
Só lembrando pra vocês que a gente vai fazer 2 lados iguais, né? Então, quando você terminar essa parte que eu tô ensinando, você vai fazer o outro, pra depois a gente fazer a junção dos dois e eu vou te explicando conforme for passando o vídeo, tá bom? Então, esse início aqui, só lembrando que eu falei pra vocês que eu ia informar das outras medidas. Essa medida aqui que a gente tá fazendo é um tamanho G. Pra você, Carla, mas eu preciso de um tamanho P. Pra você fazer um tamanho P, esse início vai ser sempre igual para todos os tamanhos, tá? Então, P, M, G, GG, todos vão começar com esse mesmo tamanho até a gente alcançar 15 pontos baixos em cada lado. E aí, a diferença vai ser quando a gente chegar nessas cores, tá bom? Se no momento você estiver fazendo um tamanho P, em vez de você fazer 3 carreiras de cada cor, você vai fazer 2 carreiras de cada cor. Perdão, gente, uma carreira de cada cor para o tamanho P. Para o tamanho M, você vai fazer 2 carreiras de cada cor. E para o tamanho G, como vocês estão vendo, são 3 carreiras para cada cor. Então, para cada tamanho, a gente aumenta uma carreira de cores, tá bom? E aqui em cima também eu vou falar para vocês assim que a gente for continuando. Então, vamos lá. Mais um ponto na corrente. Vira o meu trabalho. E aí, agora a gente vai fazer 15 pontos baixos, que é a última carreira dessa cor, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aqui, opa, 11, 12, 13, aí aqui 14 e 15, ok? E aí, na próxima casinha, a gente vai fazer novamente mais 2 pontos baixos na mesma casinha, tá bom? E vamos descer, depois ponto sobre ponto, sem nenhum mistério, sem aumento, sem nada. E aí, essa já é a última carreirinha dessa cor off-white, certo? Ou da cor que você esteja fazendo. Então, nós já finalizamos aqui, tá? Então, 15 aqui, 15 desse lado. Então, vai ser exatamente assim o comecinho, tá? A gente começa com 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isso vai ser em cada lado, tá bom? Agora, a gente vai começar com a cor roxa. Lembrando que vocês podem fazer com a cor que vocês quiserem, tá? Então, eu começo aqui, ó, fazendo um pontinho. E aí, entro aqui, ó, e a gente vai começar a fazer agora o mesmo esquema, tá? Agora, a gente vai fazer 16 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aí, quando a gente chegar no 15, a gente vai fazer 15 e 16 na mesma casinha, tá? Eu acho que já deu pra entender mais ou menos aqui em cima, né? Na próxima casinha, a gente vai fazer mais 2 pontos baixos na mesma casinha. E vamos descer depois ponto sobre ponto, e aí não tem mistério. E aí, gente, basicamente, esse topzinho, ele vai ser nesse esquema, tá? Todas as carreiras a gente vai aumentar um pontinho de cada lado e vamos fazer a divisão das cores, tá bom? Eu tô fazendo um pouquinho mais lento e acompanhando as carreiras, porque tem gente que ainda tá iniciando, né? Tem gente que ainda tem um pouquinho de dificuldade, mas conforme o vídeo for passando, eu vou acelerar um pouquinho pra não ficar tão comprido também, tá? Então, aqui, ó, sempre quando eu terminar uma carreira, eu faço um pontinho na correntinha, viro o meu trabalho, e agora eu volto e a gente vai fazer aqui 17 pontos baixos, não é isso mesmo? A gente já fez 16, agora a gente vai fazer 17 ponto baixo, então ponto sobre ponto. Quando a gente chegar lá em cima, a gente vai fazer 2 pontinhos na mesma casinha para poder dar a quantidade que a gente precisa, tá bom? Então, cheguei aqui, ó,
tá? Aí eu vou fazer 2 pontinhos e depois mais 2 pontinhos na mesma casinha pra dar 17, tá bom? E aqui, desse outro lado, a gente vai descendo ponto sobre ponto. Eu indico pra vocês, a dica que eu dou pra vocês é que vocês contem, tá? Eu já fiz, como eu falei pra vocês, já fiz várias vezes e mesmo assim eu ainda consigo me perder em alguns momentos. Então eu volto, conto, pra não acontecer de alguma carreirinha ficar a mais ou a menos. Eu sei que ponto baixo não dá pra você ver muita diferença, mas pra quem quer um trabalho bem feito, bem bonito, é bom fazer direitinho. Então terminou a carreira, a gente faz mais um ponto na corrente e agora nós vamos fazer, quem lembra, 18 pontos, tá? Então, quando você esquecer, você sempre lembra que a última carreira aqui, ó, tem 15 pontos. Então, 15, 16, 17, 18. Então, a gente vai lá, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, aí 17 e 18, certo? Na mesma casinha. Eu tô fazendo um pouquinho mais rápido porque eu acho que já deu pra entender mais ou menos a lógica, né? Aqui, ó, mais 2 pontinhos juntos e aqui a gente desce ponto sobre ponto. E aí aqui a gente já acabou a carreira roxa, porque são 3 carreiras de cada cor, tá? Então, a gente termina aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu finalizo a minha carreirinha aqui embaixo já arrematando, pra não correr o risco de o fio soltar ou depois a gente ficar aí no prejuízo de não conseguir arrematar direito, tá bom? Então, chegou aqui no último ponto, eu subo um pouquinho, ó, aqui a linha, entro o meu dedinho aqui dentro e puxo essa outra linha pra dentro, ó. E automaticamente ele vai fazer um nozinho. E aí, essa parte que sobra aqui em cima, eu venho e corto, tá? Cortei, então automaticamente, ó, ele tá bem presinho, tá? Não vai correr o risco de soltar mais. E agora a gente vai pra próxima cor, que é azul. E aí, a gente vai fazer o mesmo esquema do que a gente fez aqui no roxo, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês. É o mesmo esquema, a gente vai fazer 3 carreiras. Então, aqui a gente terminou em 18, aqui a gente vai fazer 19, 20 e 21, ok? Eu vou fazer mais algumas carreirinhas com vocês pra todo mundo pegar direitinho. Então, toda vez que eu começar a próxima carreira, eu começo fazendo aqui, ó, um pontinho, certo? E aí, eu pego aqui, ó, entro nesse primeiro ponto e já começo a fazer meu pontinho. O que que eu gosto de fazer? Essa ponta aqui, ó, que fica aqui, eu gosto de pegar ela aqui por baixo e já ir fazendo os pontos baixos, prendendo essa ponta. Então, quando eu vou fazendo, ó, eu já vou prendendo ela aqui embaixo. Não sei se dá pra vocês verem direitinho. E aí, eu vou cobrindo e já vou prendendo, depois não corre o risco de ficar fio solto aqui também pra cortar muito fio, sabe? Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer 19 pontos. Então, aqui já tem 5. Então, agora a gente vai pro sexto. 6. Deixa eu puxar um pouquinho de linha. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Opa, enganchou tudo aqui agora. 13, 14, 15. Não sei se eu tô indo muito rápido, mas depois vocês coloquem aí no comentário se eu fui muito rápida, se vocês querem que eu vá um pouquinho mais devagar, pra que no próximo vídeo eu faça conforme a necessidade de vocês, tá bom? Então, eu me perdi aqui e vou voltar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... Aí, 18 e 19, certo?
E é que a gente, na próxima casinha, a gente já sabe que tem que fazer mais 2 pontinhos juntos, porque é a divisão para descer para a próxima carreira, tá bom? Então, todas as vezes que você chegar aqui em cima, que você fez os 2 pontos altos, os 2 pontos baixos, perdão, dessa primeira carreira aqui da subida, na descida é o mesmo esquema, tá bom? E aí, como eu falei pra vocês, aqui na descida nem precisa mais contar, porque com certeza vai dar a quantidade bem certinha, tá? Eu vou fazendo aqui junto com vocês, para poder vocês continuarem entendendo bem certinho, para no final dar tudo certo. Só lembrando, como eu falei para vocês, que quem quer fazer no tamanho P, não vai fazer 3 carreiras de cada cor, vai fazer só uma carreira de cada cor, tá bom? E aqui essa base é igual para todos os tamanhos. Aqui a gente faz mais um pontinho, vira o trabalho, e aí aqui a gente vai subir 20 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Tô tentando adiantar pra não ficar tão longo pra vocês também, tão cansativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, aí aqui a gente vai fazer 19 e 20. E aí, pra grudar na cabeça, na próxima casinha a gente faz mais 2 pontos baixos. E agora a gente vai fazer ponto sobre ponto, tá? Como eu falei pra vocês no começo, vocês podem fazer com outras linhas, outras texturas, né? Lembrando que se você for fazer com uma linha mais grossa do que o que eu tô fazendo, que aqui eu tô usando 2 fios. Se você for usar um mais grosso, então a quantidade de cores vai ser menor, tá? Eu vou tentar colocar aqui pra vocês em centímetros quanto é que ficou esse busto do tamanho G, pra vocês terem uma noção aí e ficar mais fácil, tá bom? Espero que esteja dando pra entender direitinho. Eu dei uma adiantadinha aqui pra não ficar tão repetitivo pra vocês, tá? Então, vamos relembrar. Aqui na base a gente fez até dar 15, certo? 15 pontos baixos. Aqui 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aqui, quando a gente terminar o azul, tem que ter 21 desse lado e 21 do outro, certo? Aqui no verde, 22, 23, 24. Aqui eu parei no 24 para vocês verem. Então, chegou na terceira 24, a gente chega na próxima casinha. Vamos fazer mais 2 pontos. Opa, acontece muito. Mais 2 pontos baixos, certo? E vamos descer agora ponto sobre ponto, tá bom? Eu não quero ser... O esquema todo, gente, do biquíni, até ele finalizar, até lá no topozinho, é a mesma coisa, tá? Eu tô tentando, vou tentar fazer o máximo que eu conseguir com vocês, assim, de carreiras, pra vocês acompanharem certinho, pra ninguém ficar com dúvida. Mas também vou tentar adiantar pra vocês não ficarem tão cansativas, porque é basicamente a mesma coisa, tá? O sistema de contagem vai ser sempre o mesmo, até a gente finalizar. Então, são 6 cores que eu uso, cores diferentes, ó. Terminou, vou mostrar pra vocês de novo como é que eu faço. Então, eu puxo, tá? Aqui com a agulha. Coloco minha mão aqui dentro, ó. Puxo essa outra abinha pra dentro e automaticamente eu já faço um nozinho, tá vendo? E aqui eu corto. E aqui, gente, ó, não corre o risco de soltar, não. Vai ficar bem presinho, tá? Agora a gente vai fazer o quê? A gente agora vai usar a cor amarela. E aí, como eu falei pra vocês, vai ser sempre o mesmo esquema. Agora embolou tudo minha linha aqui. E aí, a gente vai fazer o mesmo esquema do que eu falei pra vocês. Então,
mostrando aqui pra vocês, tá? O sistema do biquíni. Então, vai ser sempre o mesmo. Eita, embolou tudo minha linha agora. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Aqui, ó, vamos lá. Consegui pegar a ponta aqui. E aí, deixa eu só refrescar a memória de vocês, pra ninguém ficar com dúvida, tá? Então, aqui, ó, gente, sempre lembra que nesse finalzinho aqui, essa última carreira, ela vai ter 15. Então, é só você ir aumentando um pontinho a mais. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, até a gente chegar aqui, ó. E aí, a grande questão é quando chegar aqui. Essa parte de off, eu vou explicar pra vocês assim que a gente chegar nela, tá bom? Então, vamos lá, gente, ó. Mais uma vez, mostrando aqui pra vocês, eu faço um pontinho na corrente, ok? Pego aqui, ó, no primeiro ponto. E vamos lá, agora a gente vai fazer... Quando a gente esquecer, o que que a gente faz? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Agora, a gente vai fazer 25 pontos baixos. Então, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 20, 21, aí 22, 23, aqui, ó, 24, e eu acredito que aqui é 24, 25, isso mesmo. E aí, no próximo, a gente faz de novo 2 pontinhos baixos na mesma casinha, tá? E aí, que a gente desce no mesmo esquema, tá bom? Não tem... nenhum mistério aqui pra descer. Ponto baixo, né? Ponto sobre ponto. Lembrando, tá, gente, que o ponto baixo, ele já é um ponto pra se dar firmeza nas peças. Ele já é um ponto pra deixar a peça mais dura. Então, quando você estiver fazendo a sua peça, tenta não apertar muito. Vocês estão vendo aí que meu ponto, ele é bem apertadinho. Porém, a peça fica maleável, tá vendo? Então, é nesse esquema que ela tem que ficar. A modelagem desse top é justamente para não mostrar nada, ficar bem fechadinho. E aí, por ele ser ponto baixo, se você apertar muito o ponto, ele vai ficar muito duro. Mais do que já vai ficar normalmente, né? E aí, quando a gente chegou aqui no final, a gente faz um pontinho na corrente. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai virar o trabalho e vamos fazer a mesma coisa, tá? 25, agora a gente vai fazer 26 pontos baixos até chegar lá no topo. Quando a gente chegar no topo, a gente faz também de novo na outra casinha mais 2 pontos baixos e desce. Opa! Até a gente concluir as 3 carreiras. Então, o esquema desse top é totalmente esse, gente, não tem mistério. Pegou o comecinho lá, depois que você conseguir fazer o início, as partes de cima só são um pouco mais demoradas, né, porque vai ter mais pontos, a gente vai aumentando 2 pontinhos em cada lado. E aí, quando a gente chegar aqui no topo, ó, a gente vai fazer aqui, ó, 2 pontinhos baixos. Como eu falei pra vocês, eu já tenho noção de onde tá a casinha pra fazer o aumento. Mas no caso de vocês, é bom, né, de primeira vez que for fazendo, é bom ir contando, pra não ter diferença de pontos em nenhuma carreira, para os 2 bojos, né, ficarem certinhos. Mas também depois que pegar o jeito, é rapidinho.
Em um dia mesmo você consegue finalizar esse top lindo. Usar e fazer muitas, dá pra usar de muitos jeitos, vários looks. E também, como eu falei pra vocês, dá pra vocês fazerem com outras cores, também dá pra fazer com uma cor só, né? Esse aqui, a proposta é realmente ser vibrante, ser colorido, ser alegre, ser bem verão. Então, a gente fez aqui, ó, terminamos os 26 pontinhos. Agora, a gente vai fazer um pontinho na corrente. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai virar nosso trabalho e vamos fazer 28 pontos. Não tem mistério. Então, eu vou contar aqui junto com vocês. 3, 4, então, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25. Aí, aqui a gente vai fazer 26, 27, tá? E aqui no próximo a gente vai fazer de novo. Opa! Na próxima casinha a gente vai fazer 2 pontos baixos de novo. Lembrando que, Carla, eu tô com dúvida, meu Deus, eu acho que eu fiz ponto de mais, eu acho que eu fiz ponto de menos. Então, vou voltar pro ponto inicial. Ó, esse final aqui, ó, a última carreira é 15 e a gente só vai aumentando. 15, 16, 17, 18, 19, 20. E aí, você consegue saber exatamente quantos pontos você precisa fazer na carreira que você está. Tá bom? E aí que chegou, desceu, a gente vai fazer. Eu vou adiantar um pouquinho, ó, eu vou fazer essa parte laranja e essa parte vermelha, tá? Aqui a gente tá com 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, tá? É o que tem que acabar aqui no vermelho. 33, eu volto com vocês pra gente fazer a parte do off juntinhos, tá bom? Vamos continuar aqui e a gente vai fazer, vai dar certo. Ó, voltei, adiantei aqui pra não ficar tão, tão grande. Então, vamos lá conferir comigo e eu vou falar uma coisa bem importante pra vocês. O primeiro bojo que vocês fizerem, vocês vão chegar aqui. Quando chegar no vermelho, tem que ter 33 pontos aqui, 33 do outro lado, tá? Essa parte do off-white, a gente vai fazer 6 carreiras. Porém, o primeiro bojo você vai fazer 5. E aí, eu vou te explicar por quê. A gente vai fazer 5, termina aqui 33 pontos, 34, 35, 36, 37, 38, certo? 38 pontos você para, que é 5 carreiras. E aí, deixa ele no cantinho esperando, termina o próximo. E aí, quando a gente estiver na 5ª carreira desse aqui, eu vou mostrar pra vocês que a gente vai fazer a junção desse aqui. O que vai acontecer? A gente vai fazer aqui, ó, 6 carreiras. Quando eu estiver na 6ª desse bojo, eu vou emendar com esse aqui e vou fazer a 6ª desse aqui também, entendeu? Porque a gente vai fazer já tudo juntinho a parte de baixo também, ok? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu adiantei, tá? A gente parou aqui no amarelo, então, só conferindo, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Isso de cada lado, tá? Vocês conseguem ver que aqui, ó, no meio, ele fica bem aprumadinho na mesa, tá vendo? Então, ele vai ficar um bojo bem certinho no seu busto. Vou relembrar mais uma vez pra vocês, ó, aqui quando a gente começar, a gente faz um ponto, né? Pra começar. Entra aqui, ó, como eu falei pra vocês, no primeiro pontinho. E aqui a gente já começa, tá? Mais uma vez,
essas diquinhas aí que a gente tem conforme a gente vai trabalhando e fazendo crochê a vida. Essa ponta que fica aqui, ó, eu geralmente gosto de puxar ela aqui pra trás e eu já vou prendendo ela conforme eu vou fazendo a carreira. Por quê? Porque tanto faz com que o meu ponto, a minha carreira fique realmente segura, como também evita de eu ter tanta ponta pra cortar. Porque, ó, vou te mostrar aqui no final. Tá vendo que tem essas pontas? Mas se eu não tivesse feito já arrematando, teria muito mais pontas pra gente cortar, tá? Então, aqui, ó, a gente vai fazer 34 pontos baixos, tá? Vou fazer junto com vocês aqui, pra não ter dúvida. Lembrando que essa parte aqui, tá? O bojo, o primeiro bojo, você só vai fazer 5 carreiras de off e vai parar lá e vai começar o próximo, ok? E aí, quando você estiver fazendo o segundo, você vai fazer 6 carreiras de off total, isso pro tamanho G, tá? E depois você já vai emendar no próximo bojo pra gente concluir tudo. Se vocês tiverem dúvidas, mais uma vez eu peço para vocês colocarem aí nos comentários. Também se vocês acharem que foi muito rápido, enfim, qualquer dúvida que surgir, vocês me falam, tá? Eu vou ir falando para vocês. E aqui a gente vai continuar. Essa carreira aqui vai ter 34 pontos baixos, tá bom? Até lá no topozinho. Não pode esquecer que a gente tem esse aumentozinho, a gente faz essa divisão do leque pra poder aqui de pontos baixos, né? Pra poder não ficar estranho aqui, tá bom? Então, aqui a gente faz um aumento, depois a gente faz de novo 2 pontos baixos e aqui a gente segue. Então, nessa carreira vai ter 34 pontos em cada lado, ok? E assim a gente vai seguindo. Não é difícil, né? Não tem muito mistério. É só mesmo esse encontrozinho do meio que precisa ter uma atenção maior. E eu tenho certeza que vocês vão arrasar muito. Enquanto a gente termina aqui essa carreira, vou lembrar para vocês de novo que se caso você quiser fazer um tamanho P, você vai fazer só uma carreira de cada cor, tá? Se você quiser fazer um top M, você vai fazer 2 carreiras coloridas de cada cor. E no final, e para o tamanho G, você vai seguir o que eu tô fazendo aqui, que é 3 carreiras de cada cor. Carla, e se eu quiser fazer um tamanho GG? Aí, você vai fazer 4 carreiras de cada cor, tá bom? E aí, no final, você vai aumentar mais uma carreira de off. Tá bom? Então, não tem muito mistério, não, tá? Aqui, essa base vai ser sempre igual, para qualquer tamanho, ela sempre vai ser desse jeito, até a carreira 15, né? Até ter 15 pontos. Depois, você vai aumentando. Pro P, uma carreira, pro M, 2 carreiras, pro G, 3 carreiras e pro GG, 3 carreiras de cada cor. E aqui, para o tamanho P, você só precisa fazer 4 carreiras, certo? Para o tamanho E, você precisa fazer 5. E para o tamanho G, você precisa fazer 6. E para o tamanho GG, eu recomendo que você faça em torno de 9 carreiras, tá bom? Ou 8 carreiras, você vai medindo no seu corpo. E aqui a gente vai fazer mais um pontinho, vamos virar aqui o trabalho, e agora a gente vai fazer 35 pontos. Eu acredito que nessa altura do campeonato já deu para entender a lógica do trabalho, né? Lembrando, gente, que o crochê, ele tem muitos detalhes, tá? Então, se você estiver fazendo essa peça aí, mais uma dica para vocês, para vender, tentem fazer com o máximo de atenção possível, o máximo de cuidado possível, porque daí quanto mais caprichoso você fizer o crochê, mais bonito ele vai ficar, mais ele vai chamar a atenção
e mais as pessoas vão quererem usar, né, as peças que vocês estão fazendo, tá bom? Então, é mais uma diquinha de ouro aí de quem já vende peças, já trabalhou com produção, com entregas de peças para lojas, que já foram para outros lugares. Então, isso é uma dica de ouro. É bom vocês se atentarem a isso. Também cuidado com a tensão de pontos, com as agulhas, para poder o trabalho ficar bem. Ó, esse aqui, para vocês terem noção, é a parte do verso, tá vendo? Mas aí, se você fizer um trabalho bem direitinho, detalhado, dá pra usar até como frente, ó. Fica até meio difícil de você saber, tá vendo? Onde é a frente, onde é atrás. E aí, a gente continua aqui, ó. Então, ó, só pra adiantar pra vocês, a gente vai fazer nesse bojo aqui. Se for o seu primeiro bojo, você vai fazer 5 carreiras só e vai parar, tá? Se for o seu segundo bojo, você vai fazer 6 carreiras seguidas, aumentando sempre um pontinho em cada lado, como eu já expliquei pra vocês. E eu já vou, a gente já tá finalizando pra fazer a base embaixo e pra fazer as alças do nosso top, que realmente vai ficar top, né? Quem fizer, quem usar, tira foto, me marca aqui ou me marca no meu Instagram. Vou deixar aqui anotado pra vocês o Instagram, meu Instagram, pra vocês poderem me marcar de quem fizer. Também, quem não faz ou tá começando agora, logo mais eu vou ter outros vídeos um pouco mais fáceis, iniciando mesmo do primeiro pontinho da corrente pra vocês aprenderem, tá bom? Se também você ainda não me indicou pra alguém, corre, manda esse vídeo pra alguém que sabe fazer crochê, que quer fazer um top desse bem bonito, pra todo mundo usar aí top arco-íris e ficar muito lindo nesse verão. E aqui a gente tá, ó, continuando, tá? Eu vou fazer minhas 6 carreirinhas aqui e vou voltar com vocês pra mostrar como é que eu faço a junção do próximo, do outro bojo, tá? Que meu outro bojo só tem 5 carreiras e esse aqui eu vou fazer 6 carreirinhas, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês como é fácil juntar, é muito facinho. Então, vira o trabalho, a gente faz um pontinho aqui, ó, vira. Voltei, meninas, ó, vou mostrar aqui pra vocês que eu adiantei, tá? Os dois lados aqui, ó, cada um tem 5 carreiras de off, como eu falei pra vocês. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar juntos, um do lado do outro, pra ver certinho onde é que é a frente de cada um. E aí, a gente vai começar a fazer agora a 6ª carreira por aqui. Por quê? Porque a gente vai fazer aqui, ó, vai chegar aqui embaixo, a gente já vai unir com esse outro lado, vai subir aqui, tá? Então, vamos conferir aí certinho. Aqui começou com 15, tá? A gente vai aumentando uma carreira, um ponto em cada lado de cada carreira. E quando chegar aqui na 5ª carreira, vai ter 38 pontos. E agora, a gente vai fazer a última carreira, que é com 39 pontos. Então, a gente vai pegar aqui, ó, você vai colocar um do lado do outro, pra ficar mais fácil pra você saber onde você vai começar, pra poder cercar, tá? E já emendar aqui, ó, grudar esse com esse e fazer até o final. Então, vamos lá, a gente faz um pontinho, começa aqui, ó, né? Opa, me embolei aqui toda, gente. A gente faz um pontinho aqui pra começar. Entra aqui, ó, no primeiro pontinho. Como eu falei pra vocês, no mesmo esqueminha, a gente pega essa linha aqui, ó, já vai arrematando. E aí, a gente vai subir lá, ó. Sem medo de errar, vamos fazer 39 pontos. Essa aqui eu vou fazer juntinho com vocês, tá bom? Então, vamos lá. 4, 5, 6, 7, não errar, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, opa, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, agora 38 e 39 na mesma casinha, certo? No outro lado a gente faz de novo a mesma coisa, mais 2 pontos baixos. E agora a descida, que é mais legal, que é só ponto sobre ponto, né? Nossa terapia diária, crochê, gente. Me conta aqui nos comentários quanto tempo vocês fazem crochê, que eu quero conhecer vocês, quero saber quanto tempo vocês fazem, se vocês fazem para vender, só para usar, para dar de presente. Me contem aqui. Onde é que vocês vão usar esse biquíni lindo? E aí, ó, essa parte é a parte mais legal. Que é só descer e é só fazer ponto sobre ponto. Espero que eu não tenha sido tão rápida e vocês tenham conseguido entender tudo direitinho, para poder dar certinho aí pra vocês. Aí, como eu falei, a gente vai chegar aqui no final e a grande sacada é essa, porque a gente já vai unir o outro junto para poder fazer a parte de baixo, que é aqui, ó, essa basezinha, tá? Já vou adiantando para vocês que essa base embaixo são 3 carreirinhas de ponto baixo, tá? Indo e voltando, sem aumento, sem nada. Ó, chegamos aqui no final. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a outra ponta aqui, o outro lado, sem nenhum mistério, vamos colocar dentro da outra pontinha e já vamos continuar fazendo ponto baixo, ó. E aqui já uniu, tá vendo? Já tá preso. E aqui você vai seguir contando de novo pra subir lá, pra chegar em 39 pontos. Quando chegar em 39 pontos, você vai fazer na próxima casinha de novo mais 2 pontos baixos e vai descer sem nenhum mistério. Ponto sobre ponto. E aí, quando a gente chegar lá embaixo, que já vai ter unido tudo, a gente vai fazer a base, indo até o final de ponto baixo também, voltando novamente, e aí fazendo 3 carreiras de ponto baixo. Já tô adiantando pra vocês já irem entendendo mais ou menos, ó. Aqui, ó, ele já uniu e aí tá quase pronto o nosso top, tá bom? Aqui pra você ver que ele fica já com essa curvinha mesmo, tá vendo? Bem do seio, então vai ficar bem ajustável no seio quando você colocar. Não se preocupe que não vai ficar à mostra, vai ficar bem justinho, vai ficar perfeito no corpo. A modelagem dele é justamente para isso, para ficar adequado em qualquer corpo, tá? Não precisa você ter medo de, mas em mim não vai ficar legal. Vai, gente, vai ficar muito bom. Justamente por isso que a modelagem dele é para poder ficar bom em todo o corpo. E aqui, ó, já tô chegando na segunda casinha. Então, ó lá, 2 pontos aqui, 2 pontos do outro lado. E agora a gente só desce. Esse finalzinho é um pouquinho mais demorado mesmo, porque a gente já tem mais pontos, né? E, como eu falei pra vocês, o esquema é o mesmo, do começo ao fim. É só aumentar, conseguiu sacar aí essa aumentadinha dos meios, dá certo. Você vai até, dá pra ir aumentando aí quanto você quiser. E fica bem fácil. Então, aqui, ó, vou adiantando pra vocês. A gente vai seguindo. Essa linha Anne é maravilhosa de usar.
Como eu falei pra vocês, é bom tomar um pouquinho de cuidado pra não ficar com o ponto muito apertado, porque como já é ponto baixo, ele já tende a ficar muito apertado, tá? Então, a gente tá chegando aqui no finalzinho. E quando a gente chegar aqui no final, eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer, que também não tem mistério, tá? Aí, chegamos aqui no final. Finalizando com 39 pontos em cada lado, tá? E aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai chegar aqui nessa parte de baixo, a gente vai fazer uma correntinha e vamos entrar aqui dentro, ó, do ponto que a gente acabou de fazer. E vamos agora seguir, ó, ponto baixo até lá embaixo. Então, todo buraquinho que você achar e que tiver necessidade, que você vê que dá pra encaixar a agulha, você vai entrando e vai fazendo... Eita, aqui embolou tudo aqui agora. Você vai entrando aqui, ó, e vai fazendo ponto baixo. E aí, esse esqueminha que a gente vai fazer aqui é justamente aqui embaixo, ó. Que eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ele vai seguir de ponto baixo até aqui no meio e depois ele vai seguir até aqui. Quando você chegar aqui no finalzinho, você vai voltar de ponto baixo até lá e depois você vai voltar de novo 3 carreiras assim, tá? Então, eu vou fazendo aqui com vocês, pra vocês ir vendo. A gente vai entrando, tá vendo, ó? Não tem mistério, não. Você vai entrando dentro dos buraquinhos que ficou dos pontos baixos que a gente fez, do bojo em cima. E aí, a gente vai fazendo, ó, pontinho baixo, nos espacinhos que tiver de dentro, pra ele ficando... Tenta fazer o mais ajustadinho possível, pra ele poder ficar bem arrumadinho, pro seu trabalho ficar lindão, bem feito, tá vendo? Aí, você vai entrando aqui, ó, e vai fazendo, vai seguindo. Aí, ó, eu vou adiantar também pra vocês, tá? Pra não ficar, vocês acho que já entenderam. É só fazer isso, seguir. Quando chegar lá no final, volta fazendo ponto baixo de novo. Quando chegar na terceira carreirinha, eu vou voltar pra mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer, tá bom? As alças. Então, vamos lá, ó. Eu já fiz aqui, ó, as 3 correntinhas, as 3 carreirinhas, ó, que vocês conseguem ver, tá vendo? Reparem que quando a gente vai fazendo, ele realmente vai fazendo a curvinha aqui, ó, do seio. Depois, quando a gente vestir, ele vai ficar bem encaixadinho no nosso seio. Então, eu fiz aqui 3 carreirinhas de pontos baixos, pra ele ficar bem ajustadinho. Tô terminando aqui, ó, junto com vocês. E agora, a gente vai fazer as alças pra poder finalizar. E aí, o que eu indico pra vocês? Aqui eu tô usando um fio duplo, né? Então, eu geralmente faço as correntinhas, a quantidade que eu preciso, e volto fazendo um ponto baixíssimo na correntinha. E aí, ele já fica numa espessura muito bacana pra gente amarrar, ficar confortável. Se você não achar que assim é bom pra você, você volta fazendo ponto baixo também, que ele vai ficar um pouquinho mais grosso, tá? Aí, agora, o que acontece? Cheguei aqui, Carla, o que a gente vai fazer? Quando a gente chegar aqui, a gente vai fazer agora as correntinhas. Se você estiver fazendo um tamanho P, você tem que fazer, no mínimo, aqui, 115 correntinhas. É o mínimo, tá? Como eu tô fazendo um tamanho G, aqui eu vou fazer 160 correntinhas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adiantar as correntinhas, vou fazer 160 aqui, vou voltar fazendo ponto baixíssimo, tá bom? E aí, depois, quando eu terminar, eu volto pra mostrar pra vocês o que eu vou fazer aqui, tá bom? Aqui, ó, eu fiz a correntinha, como eu falei pra vocês, ó. Eu vim fazendo, fiz 160 correntinhas, isso pro tamanho G, tá? E aí, eu voltei fazendo ponto baixíssimo, tá vendo que a correntinha não ficou tão fininha? E aí, pra você que não sabe como é que faz o ponto baixíssimo, eu vou te mostrar agora. Então, você vem fazendo a correntinha lá da ponta, tá vendo? Quando a gente terminou a carreira, a gente já puxou a correntinha. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente só precisa entrar aqui dentro e puxar de volta. Então, entrou dentro da correntinha, puxa de volta. Entrou e puxa de volta. Esse é o ponto baixíssimo, tá vendo?
Ele vai ficar grossinho, mas não vai ficar grosso demais. E vai ficar confortável também. Então, fez a correntinha. Aqui, se for pro tamanho G, você vai fazer 160 correntinhas, tá? Então, eu deixei esse pedacinho aqui pra mostrar pra vocês como é que eu faço. Volto fazendo ponto baixíssimo. E a gente vai terminar. Quando a gente chegar aqui nessa pontinha, eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer pro nosso trabalho ficar bem mais bonito, bem mais caprichado. A gente vai entrar aqui, ó, nesse pontinho e vamos continuar fazendo ponto baixíssimo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa parte aqui, ó, toda, e a gente vai subir de ponto baixíssimo até a gente chegar nesse topo aqui, ó. Aí, o trabalho de vocês realmente vai ficar super charmoso e bem acabado. Então, a gente vai, ó, essa parte é rapidíssima, uma delícia de fazer. Coloca dentro do ponto e puxa, ó. Não tem mistério, não. Colocou aqui dentro, ó, entra, puxa, já puxa de uma vez, tá vendo, ó? Então, ó, entrou, puxou de uma vez. Entrou na casinha aqui, ó, do ponto baixo e faz um ponto baixíssimo. E ele vai ficar assim, ó, com esse acabamento. A gente vai fazer isso por toda a volta até chegar aqui, ó. Então, vamos lá. Bem, agora ligeirinho, né? Pra vocês não ficarem tão cansadas. Então, a gente vai, ó, lá no ponto baixíssimo, até no topo. Gente, eu garanto que esses detalhes aqui é o que faz toda a diferença. Principalmente pra você que for vender a peça, tá? Então, ó, repara no acabamento como é que vai ficar. Tá vendo? Ele vai vir de uma linha só e vai parecer que você não fez emenda nenhuma no trabalho. E esse é o charme do trabalho, né? Realmente, quando acabar, as pessoas não saber onde começa, onde termina. E aí, vai dar esse toque final. Então, você vai subindo aqui, ó, vai fazendo ponto baixíssimo, até a gente chegar naquele encontro lá em cima, que tem os dois pontos baixos juntos. Lembra que a gente fez o trabalho todo? Então, quando a gente chegar aqui em cima, a gente vai fazer o quê? A gente vai parar aqui e a gente agora vai subir a carreirinha, a corrente, tá? Aqui eu fiz 160 pontos. Aqui em cima, eu vou fazer em torno de 180, 190 pontos pra mim, tá bom? Porque eu tô fazendo no tamanho G. Pra você, se você estiver fazendo um tamanho P, dá pra você fazer aí 130 correntinhas, 140, vai ficar bom. Você vai medindo, conforme você for fazendo, você vai vendo se vai ficar bom pra você ou não, tá bom? E se for pra um cliente, pra alguém, pra vender, um tamanho G você faz aqui em cima na base aí de 180, 190, vai dar pra amarrar tranquilo no pescoço e ainda vai ficar com uma folguinha, tá? Então, o que eu vou fazer agora pra poder adiantar e vocês entenderem? Aqui, ó, a gente vai subir a correntinha, ó, estamos no topo, tá vendo? A gente veio fazendo ponto baixíssimo. A gente vai subir a correntinha, vamos voltar fazendo ponto baixíssimo como a gente fez nesse aqui, ó, pra ele ficar mais grossinho. Repara a diferença, tá vendo? E aí, quando você chegar aqui no final de ponto baixíssimo da correntinha, você vai descer aqui, ó, fazendo ponto baixíssimo também. Quando você chegar aqui nesse encontro, você vai fazer ponto baixíssimo também e vai continuar subindo. Chegou nessa pontinha aqui, ó, você vai fazer as 180 correntinhas de novo, vai voltar fazendo ponto baixíssimo, vai descer aqui, ó, e aí vai fazer o mesmo esquema dessa ponta. Aqui você vai fazer 160, tá? E aí, depois que você chegar aqui, que você fizer as correntinhas, aqui, ó, tá vendo essa parte de baixo? Aqui, você também vai fazer ponto baixíssimo, até chegar aqui. E aí, quando a gente chegar aqui, a gente vai arrematar o ponto pra finalizar o nosso trabalho. Então, eu vou fazer aqui, tá? As correntinhas, os pontos baixíssimos. Mais uma vez, vou mostrar de pertinho pra vocês, ó, como fica lindo, gente. Ó, o trabalho, como fica bem feitinho, bem fechadinho. Não vai correr o risco de mostrar nada. E as cores aí dá pra vocês brincarem bastante. Todas as cores que vocês quiserem, o tamanho que vocês quiserem. E é isso, tá bom? Já já eu volto com a peça praticamente finalizada pra gente falar as últimas dicas.
Então, gente, ó, vamos lá, vamos relembrar aqui comigo o que a gente fez, tá? A gente chegou, lembrando aquela sexta carreira aqui do off, a gente fez ela separada, né? A gente fez 5 carreiras, depois a gente veio cobrindo aqui. Chegou aqui, a gente emendou no próximo top, fizemos aqui 3 carreiras de ponto baixo. E aí, quando a gente chegou aqui nessa ponta, a gente fez 160 correntinhas, subimos com ponto baixíssimo, ó, até aqui nessa ponta, fizemos 180 correntinhas, com ponto baixíssimo voltando. Descemos aqui, ó, todo de ponto baixíssimo. Vou colocar mais de pertinho pra vocês verem como o acabamento fica perfeito, tá vendo, ó? Fica ótimo, né? E aí, a gente subiu aqui de novo, fizemos também 180 correntinhas. E aqui eu tô finalizando. Então, aqui tem 160 correntinhas. Eu tô finalizando de ponto baixíssimo, aqui na correntinha. E aí, você pode me perguntar, Carla, enfim, acabou o nosso top? Aí, eu vou te dizer, tá quase lá. Por quê? Porque quando a gente terminar essa correntinha aqui, a gente vai fazer aqui também de ponto baixíssimo. Até aqui, ó, na última ponta. Por quê? Pra poder ficar realmente o trabalho todo muito bem feito, sabe? E muito bem apoiado. Então, aqui a gente vai continuar, ó, fazendo ponto baixíssimo, tá bom? Então, a gente, ó, cuidado com essas pontinhas de trás. E a gente vai pegar aqui, ó, é só entrar dentro da corrente da casinha e puxar. Entra e puxa, tá vendo, ó? Aí, de novo, entra e puxa, não tem mistério. E aí, vai ficar desse jeitinho, ó, como se fosse realmente uma costura por cima do próprio top, tá bom? Então, a gente vai só continuar fazendo isso até o finalzinho lá. E quando a gente chegar lá embaixo, aí, gente, realmente, gente, acabou o nosso top arco-íris. E aí, tá pronto pra o quê? Pra fazer os arremates, né? Pra gente cortar tudinho que ficou lá atrás. E aí, já tá pronto pra usar, pra vender, pra dar de presente, pra você fazer ótimo uso do seu top, tá bom? E aí, mais uma vez, lembrando pra vocês que se você fizer o top, me marca, ou aqui nos comentários, ou no meu Instagram, que eu vou deixar aqui o arroba pra vocês, pra eu ver a peça de vocês, como é que tá, como é que ficou, onde você usou, se você deu de presente, enfim. Me conta aqui nos comentários o que você achou do top, se você achou que foi fácil de fazer, se foi difícil, tudo que você puder me falar vai ser muito bem-vindo para poder trazer um próximo vídeo bem melhor para vocês, tá bom? E é isso, a gente segue aqui, ó, sem dar ré, foguete não dá ré, né? E aí, ó, fica exatamente assim, gente, como se fosse realmente uma costura, tá? E a gente só vai seguindo. Crochê é uma terapia, é gostoso de fazer, dá dinheiro. Então, façam muito crochê. Me marquem muito também. Eu quero ver o trabalho de todo mundo. E aí, a gente vai continuando, até a gente chegar, como eu falei pra vocês, lá na última pontinha, né? Pra poder ficar todo o trabalho bem feitinho, bem estruturado, não só de beleza, né, mas realmente também seguro, para não correr o risco de soltar em algum momento. Isso aqui é uma peça pra vida, gente. Vocês vão usar aí por anos. Se você souber cuidar direitinho, lavar direitinho, vai dar pra você usar por muito tempo. E a gente tá chegando aqui no final, ó. Vamos quase finalizando, pra poder acabar e eu mostrar pra vocês aqui ele finalizado. Tá chegando no finalzinho. Só mais um pouquinho. Ponto baixíssimo é muito rápido, muito fácil de fazer. Ele é realmente uma costura, um detalhe na peça. E a gente tá finalizando. Quando chegar aqui, ó, a gente só vai fazer o quê? A gente vai arrematar. E aí, pra que você já entendeu, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar tudo que tá aqui atrás e a gente vai cortar. Então, cortou tudo que tá sobrando aqui atrás, ó.
você tá com o seu top finalizado e prontinho pra usar, tá? E é isso, gente, ó. É essa belezura toda aqui, ó, tá bom? Obrigada por assistir o vídeo. E é isso. Um abraço e um cheiro pra vocês.